Obrigado por ter dado play, eu me chamo Guilherme Burjac e este é o canal BJK Educa. Sim, tá cambiando de nome, aquela coisa toda. Muito obrigado por ter dado play, estou começando hoje o desafio 100 dias, 100 capítulos, 100 capítulos de livros, tá? Capítulos diversos. E por que eu tô fazendo isso? Porque este ano eu comemoro 50 anos, 50. E eu vou te contar que livro que a gente vai ler hoje, um capítulo desse livro, esse livro aqui, do Caio Fábio de Araújo Filho. Sim, Oração para Morrer, para Viver e para Morrer. Mas antes da gente fazer a resenha de uma parte do livro aqui, um capítulo do livro, eu vou te explicar um pouquinho, mas antes, que eu sei que a maioria já vai embora, mas antes de ir embora, antes de sair, não diga adeus sem antes deixar aqui um joinha, por favor. Talvez você não... Deixa na camaradagem, tá bom? Deixa na camaradagem. Nós estamos lançando esse desafio de 100 capítulos em 100 dias, porque hoje, 2 de junho, até o dia 10 de setembro, vão ser 100 dias. Hoje, até o dia 10 de setembro, serão 100 dias. E eu não sei se você se recorda, eu fiz um desafio de estar sempre fazendo resenha de livros aqui, aquela coisa toda, estou preparando alguns, mas eu pensei, por que não fazer um desafio, já que faltam 100 dias? E que tipo de desafio você faria? Que tipo de desafio eu toparia fazer? Eu pensei, 100 quilos em 100 dias? Ganhar não, perder. Aí eu pensei, 100 dias maratona assistindo filmes? Pô, seria legal, hein? Mas também não dá. Aí eu pensei, por ter uma coisa que marcou muito a minha vida, E vou contar um pouquinho, não precisa nem pôr o fundo musical triste não, marcou minha vida. No ano de 1984, um tio, ele virou pra mim e disse que eu e os meus irmãos iríamos virar marginais. Ele simplesmente saiu disso e disse, vocês vão virar tudo marginais. Porque nós vivíamos em Brasília, num bairro chamado Penorte, quem é de Brasília sabe, e ele foi nos fazer uma visita, e ele disse para nós, vocês todos vão virar marginais. E ele virou assim, foi categórico, você, principalmente, será o grande marginal da família. Triste isso. Doeu muito pra mim. Doeu muito. E aí eu tomei uma decisão. Que eu tinha um professor de matemática e um professor de educação artística na Escola 34 de Ceilândia. Acho que esse é o nome, se eu não me engano. E tinha um professor que inspirava muito, um professor de matemática, e havia um professor de educação artística que esse inspirava muito mesmo, que era o Futrica. Eu nem sei se o Futrica ainda está vivo. E ele disse que a arte, a literatura libertam. E aí eu pensei, bom, eu não quero me tornar um marginal, porque sentenciaram a minha vida a me tornar um marginal. Então eu decidi, a partir daquele dia, ler um capítulo de livro todos os dias. E fiz isso sistematicamente, até o advento dos smartphones, ou seja, cerca de 10 anos, aí, quando eu tive meu primeiro smartphone. Então estou retomando este velho hábito que não me fez tornar-me, rompeu essa profecia maldita sobre minha vida. Então eu te convido hoje a participar comigo. Lembrando, nesses 100 dias, 100 capítulos, lembrando que se você não topar fazer absolutamente nada, que pelo menos você não recuse deixar um joinha aí pra gente. Vamos então à resenha do livro. Seja muito bem-vindo. Resenha do livro não, pelo amor de Deus. Resenha do capítulo. Essa edição que eu tenho é a edição que foi promovida, foi pela finada Vinde. Uma nova missão para orar com maior fervor e profundidade, é o subtítulo do livro. Oração para Viver e Morrer, é do reverendo Caio Fábio. A edição antiga, creio que ele já lançou essa reedição, né? Ele está reeditando todos os seus livros. Esse livro ele não é dividido em capítulos, ele é dividido por partes. Ele tem
quatro partes, ele está dividido em 4 partes, mais o prefácio, introdução e conclusão. Eu não fiz análise da primeira parte toda, mas fiz análise, não é análise, né? Na verdade, li o livro, e a ideia não é fazer uma análise aqui, saber se está certo, se está errado. Não é uma crítica literária, muito pelo contrário. Estou dividindo com você a minha experiência de leitura e o que foi proveitoso. Eu tenho comigo que todo livro vale a pena, apesar do autor. Não estou falando absolutamente nada do que é Reverendo Caio Fábio, mas falando da leitura de maneira geral. Porque há autores que eu realmente não sei se eu conviveria bem com eles na mesma sala. Mas todo livro é livro, todo texto é texto. Gosto muito dos textos do Reverendo Caio Fábio. Esse livro é um dos livros mais antigos. É um livro antigo, não é um livro recente dele. Mas vamos lá. A parte 1, quem é o Deus de Jesus Cristo? E ele vai fazer uma análise. Esse livro é uma análise do capítulo 17 de João. A parte que eu quero dividir com vocês e que muito me edificou é a parte que começa na página 30, em que ele vai trabalhar quais são as implicações de chamar Deus de Pai. Então ele inicia fazendo uma análise da oração de Jesus e por que é importante e quais são as implicações. E aí eu destaquei aqui algumas partes que eu gostaria de dividir com você. Abre aspas para o Reverendo Caio Fábio. Ele diz assim: esse conhecimento nos afirma na história. A primeira das implicações que decorrem da nossa percepção de Deus como Pai é que isso pode nos trazer a afirmação humana na história. Ora, isso também nos leva a concluir que parte da certeza histórica. Ora, isso também pode nos levar a concluir que parte da certeza histórica que Jesus possuía vinha dessa percepção de sua filiação. Ou seja, tal percepção é poderosa pelas seguintes razões: afirma nossa filiação, glorifica teu Filho. Quando podemos ver a Deus dessa forma, nossa consciência de pertencermos a Deus em meio à criação e à história aumenta intensamente. E por quê? Porque tal percepção nos concede um senso de pertencer cósmico, ou seja, quando Jesus afirma que Deus é Pai, ele se coloca na história como ser gerado, como ele também nos coloca na história, porque nós passamos a nos entender também como seres gerados a partir da criação. E aí ele diz: é bom não nos esquecermos que a percepção que Jesus tinha de Deus como Pai lhe dava a liberdade de dizer glorifica teu Filho. Ora, isso significa que essa relação com o Pai nos capacita a orar e a pedir. Talvez a mais importante manifestação da nossa compreensão de nós mesmos e a alegria por sermos vou voltar aqui. Talvez a mais importante manifestação da nossa compreensão de nós mesmos e a alegria por sermos filiação de Deus seja medida pela maneira como oramos e pelo que pedimos a Ele. É legal ver isso aqui, porque quando você entende João capítulo 15, capítulos anteriores a esse que é base desse texto, você percebe que quando Jesus se identifica como a vide, identifica o Pai como o lavrador, ele diz que há uma origem. O lavrador é quem colocou a vide, ou colocou a videira ali. E quando ele coloca a videira, ele diz: olha, vocês são os meus galhos, vocês são os meus ramos, pâmpanos, diz em espanhol, vocês são os meus ramos, e os ramos vão produzir um fruto. E a nossa oração tem que estar de acordo com a oração de Jesus, porque a finalidade da vide ou da videira é produzir
o fruto, que é a uva. E a nossa finalidade é reproduzir aquilo que a videira verdadeira reproduz. E termina o texto, essa sequência termina no versículo 7, dizendo que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, receberemos. Para quê? Para produzir este fruto. Mas ele lista outra coisa. A primeira coisa que ele lista, afirma nossa filiação. E depois ele vai dizer que afirma nossa finalidade histórica. Chamar Deus de Pai nos afirma como filhos, mas também afirma a nossa finalidade histórica, ou seja, a fim de que o Filho te glorifique. Ou seja, qual é a finalidade histórica de Jesus? Glorificar a Deus. Chamar Deus de Pai deveria também dar-nos capacidade de ver a nós mesmos com profunda finalidade histórica. Pai, glorifica teu Filho para que teu Filho glorifique a ti. De fato, o mais profundo valor existencial do qual alguém pode se apropriar na vida se resume, diz o reverendo Caio Fábio, nesta afirmação de finalidade, que é para que te glorifique a ti. Isto é, autoriza a pensar e a dizer que muito da nossa falta de finalidade deriva-se da nossa incapacidade essencial para entendermos a nós mesmos na vida como possuindo uma radical finalidade histórica que se origina da nossa filiação com o Criador. A questão, portanto, é se existe um para que se glorifique a ti em nossas vidas e nas nossas instituições cristãs que nós erguemos. Consciência de Deus deve implicar em consciência histórica. Se eu tenho consciência da existência de Deus e tenho consciência da minha filiação por meio de Jesus Cristo em Deus, então eu tenho consciência da minha finalidade histórica. E depois, a terceira coisa que nos leva a crer em relação à filiação, afirma a filiação em Deus, diz o reverendo Caio Fábio, afirma nossa finalidade transhistórica, ou seja, e agora glorifica-me, ó Pai, comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Ou seja, toda legítima finalidade histórica tanto se alimenta como se orienta para uma finalidade que está para além da história imediata. Nesse sentido também, a evocação de Deus como Pai nos projeta para além do imediato e nos faz almejar aquilo que é a própria razão de ser da história. Dessa forma, para Jesus, o Pai era também aquele em direção ao qual sua vida estava radicalmente ligada ou intricada ou imbricada. É legal ver isso porque o que eu recebi da literatura desse livro, da leitura desse livro. Eu tô lendo esse livro junto com um livro de um colega chamado Danilo Guerra, sobre enterotopia. Faz com que nós, quando chamamos Deus de Pai, não simplesmente venhamos a falar Deus é Pai, mas falamos e oramos, quando chamamos Deus de Pai na oração e oramos Pai, Pai nosso, ou Pai que estás nos céus, ou querido Pai, ou Pai, não sei como você chama, mas quando nós falamos Pai, é preciso resgatar, caso você já tenha tido, ou é preciso entender, caso você ainda não tenha tido, o peso da afirmação de chamar Deus de Pai. Nos põe, segundo o Caio, nos diz de quem somos. Isso nos dá uma finalidade histórica e uma finalidade transhistórica, ou seja, para além da história, para além daquilo que nós estamos vendo agora ou por vir. A minha percepção e o que eu retiro para mim e quero compartilhar com você desse primeiro capítulo dos 100 próximos capítulos é que algumas vezes eu me senti sozinho. Eu confesso, e isso foi muito marcante porque teve um dia em que eu senti muita falta de ter um pai. Ter um pai, alguém para eu poder ter sentido, sabe? De saber. Eu, claro, tive um pai, meu pai se chamava Pedro Burjac,
faleceu em 2003. Meu pai faleceu em 2003. E eu tive uma crise de saudade de ter um pai, alguém que pudesse dividir comigo, sabe, finalidade, não me sentir sozinho. E quando chamamos Deus de pai, nós extrapolamos muitas coisas. Eu não sei se você teve uma boa relação com seu pai, se você tem uma boa relação com seu pai, que está atrapalhando você perceber essa percepção de um Deus que se apresenta como aquele que te chama de filho. E o que significa isso? O que significa ser filho, ser chamado de filho de Deus? Significa ter propósito, significa ter um lugar na história, significa ter origem, significa ter destino. Bom, eu espero que nesse primeiro dia do desafio, 100 capítulos em 100 dias, tenha sido legal. Comecei com esse livro, que está aí, você está vendo aqui na tela. E amanhã teremos outro, se o Senhor assim nos abençoar. Um grande abraço, Deus te abençoe. Se você ficou até agora, e não saiu, quero te pedir, por favor, não esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar os vídeos com outras pessoas. Um abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Até o dia 2.